Sejam muito bem-vindos ao programa Cidade Viva Regional São Lourenço, aqui pela GEM TV. Nós da GEM TV estamos aqui no lançamento do livro Eu na Política, escrito pelo vice-prefeito de São Lourenço do Oeste, Daniel Rodrigo Ripper. É sobre isso que você vai saber no programa que está só começando. Nesta semana, na terça-feira, dia 6 de novembro, o lourenciano Daniel Ripper lançou o livro Eu na Política. O evento aconteceu na sede da Câmara de Diretores Lojistas em São Lourenço. Na ocasião, o atual vice-prefeito de São Lourenço reuniu amigos e convidados, falou do livro e prestou homenagem ao seu pai, Círio Ripper, e ao ex-prefeito Cairu Hack. Olá, que satisfação, estamos entrando no ar com mais um programa Cidade Viva aqui pela GEM TV. E eu estou entrando no ar ao lado do vice-prefeito de São Lourenço do Oeste, Daniel Ripper, que está lançando o seu segundo livro e é com ele que nós vamos conversar agora. Daniel, dizem por aí que para nossa vida ter valido a pena a gente tem que ter tido um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Você já está lançando o seu segundo livro e as outras coisas você também já fez. Qual é a sua satisfação, Daniel? Me conte em estar lançando pela segunda vez um livro. Obrigado, Juliana, pela oportunidade, pessoal da GEM TV. Inclusive, eu tenho 2 filhos também, né, Juliana? Você faz parte também dessa minha história, já trabalhamos juntos na Rádio 12, hoje está na TV, no GEM TV, enfim. É uma satisfação imensa poder, pela segunda vez, estar apresentando à sociedade uma obra escrita com muita dedicação e carinho, né? O que tem de diferente numa obra da primeira para essa? A primeira obra eu escrevi quando ainda estava no Legislativo, então ela conta só os passos do Legislativo. Essa aqui já conta os passos, além do Legislativo, do Executivo. E também, o mais importante que eu trago nessa obra é ensinamentos para quem quiser disputar uma eleição. Então eu coloco passo a passo para quem quiser participar da política, sendo candidato ou talvez aí só militando, ajudando alguém a chegar a esse posto, que é um dos mais disputados que eu conheço, porque normalmente uma campanha ela tem de vereadores, por exemplo, uma média de 50 candidatos e se elegem apenas 9, ou seja, então são poucas pessoas que conseguem chegar ao objetivo que é ser eleito. E isso demanda não apenas a dedicação do candidato, mas também alguns cálculos que eu trago nesse livro. A pessoa precisa fazer matemática, né? Ela precisa saber quantos votos ela precisa para chegar lá, ou pelo menos ter uma média, uma base, né? E cada partido tem uma média já pré-fixada. Isso não é uma regra, mas é uma base para a pessoa, quando ela escolher o partido para entrar, ela deve olhar com atenção, porque essa base pode tirar essa vaga dessa pessoa. Alguns segredos de conduta também durante o período eleitoral e até muito antes, para a pessoa decidir ser um candidato e ter sucesso na sua eleição? Sim, no livro eu consto algumas técnicas que nós usamos na nossa eleição de 2016. As regras mudaram, tanto quanto os dias de campanha. Tem muitos candidatos que disputaram eleições no passado que não se ateram ao tempo de campanha, né? Eu, por exemplo, quando disputei a minha eleição para o Legislativo, 90 dias de campanha. Essa eleição que nós disputamos, a última, já foi 45 dias, ou seja, diminuiu a metade do tempo para fazer a sua campanha e muitas vezes os candidatos perderam muito tempo falando do passado e esqueceram de falar do futuro. E o eleitor, ele quer saber propostas, né? Ele quer saber o que vem para frente, o que ele pode ter de benefício, vamos dizer, para um todo, votando naquela pessoa. Isso a gente conta no livro também. E também uma coisa importante que a gente fala no livro é você não agredir o seu adversário, e sim fazer propostas, né? Porque a pessoa que perde tempo em sua campanha falando mal do seu candidato, ela está perdendo o tempo dela e ainda fomentando o outro. Porque ela está levando a direção
dessa conversa, vamos dizer, em pró a outra pessoa e não a ela própria. Então são sacadas que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Eu estou há mais de 10 anos na política e resolvi passar isso para quem ainda não teve essa experiência. Então, eu acredito que esse livro vai trazer um esclarecimento para as pessoas que desejam trilhar esse caminho ou talvez tenham curiosidade de saber como é que é. Daniel, entrar na vida pública, atuar pela coletividade, é algo que faz parte de um sonho de infância ou aconteceu naturalmente para você? Inclusive, no livro eu conto isso, né? Eu faço uma reflexão neste livro, por que você é o que você é hoje? Por exemplo, você, Juliana, por que você virou jornalista? Será que você sonhava isso quando você tinha 12, 13 anos, né? Então, quais foram os caminhos que fizeram você, vou dizer, quais foram as decisões que fizeram você seguir esse caminho? Então, eu conto no livro quais foram as minhas, né? Inclusive, uma curiosidade que está no livro é que o dia que eu nasci, a política cruzou o meu caminho. Como que cruzou o meu caminho o dia que eu nasci? Porque meu pai, na época, era vereador em São Lourenço, e ele estava numa convenção partidária em Florianópolis. Então ele não pôde presenciar o meu próprio nascimento. Ou seja, a política, de um bem ou mal, ela acabou influenciando na minha vida. Eu faço uma menção nesse livro, dedico ele ao meu pai e também ao ex-prefeito Cairu, né? Que eu entrei na política primeiramente pelo meu pai, pela influência familiar que tive, né? E também queria orgulhar o pai, né? Dizer, olha, vou fazer uma coisa para deixar o meu pai feliz, e depois me identifiquei com a política, né? Aí foi quando que eu conheci melhor a figura do Cairu, que me ensinou muito a trilhar esse caminho eu acredito, com uma sabedoria mais, errar menos, vamos dizer assim, porque não existe a pessoa que não erra, a gente erra, faz parte do jogo, né? Mas o Cairu me ensinou muito a trilhar o caminho mais correto, vamos dizer, possível. Ok, nós estamos conversando com o vice-prefeito Daniel Hippler, que lança o livro nesta semana, Eu na Política. Não saia daí, vamos a um breve intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Cidade Viva Regional São Lourenço do Oeste, hoje entrevistando o vice-prefeito de São Lourenço, Daniel Rodrigo Hippler. Daniel, dando continuidade ao nosso bate-papo, gostaria que você me falasse em relação ao livro que você está lançando hoje, Eu na Política. Por que este título? Ok. Então, primeiramente, Eu na Política se refere não somente à minha pessoa, eu, Daniel, né? Mas como o conteúdo dele ele é amplo para as pessoas que querem aprender um pouco mais sobre política, eu lancei esse desafio para o leitor. Eu, ou seja, Juliana, na política, eu, Daniel, na política, ou você que está nos assistindo, eu na política. Então, esse nome veio no intuito de fazer uma reflexão. Será que eu levo jeito para a política? Então, isso está no livro. Eu mesmo achava que não levava jeito para a política e acabei me identificando com essa área. Então, muitas vezes a gente pensa uma coisa, mas na prática talvez pode mudar. Então, por isso que esse nome, Eu na Política. Inclusive, no nosso evento, eu até vou comentar isso, que o nome era para ser outro. Era para ser Política, a Arte de Encantar Pessoas. Né? Mas então, como eu falava mais de técnicas de política, vamos dizer assim, nós achamos por bem mudar o nome para Eu na Política. O eu, na verdade, é você e cada uma das pessoas que tiver contato com a leitura do livro. Daniel, o que te motivou a compartilhar a sua experiência dentro da vida pública com as pessoas através de um livro? Me motivou o fato de renovação. Eu vejo que o país está passando por uma transformação seguida a cada eleição. Nós mesmos somos um exemplo disso. A população está em busca do novo, em busca das novas ideias. Eu não falo novo como idade, eu já tenho 40 anos, eu não sou tão novo assim, né? É novo, né? Mas eu falo do novo de ideias. Então, eu acredito que fomentar as ideias novas ajudará o processo, até o processo eletivo, porque nós vamos ter uma comparação melhor, né, do que cada legislador, do que cada chefe de poder executivo pode fazer em sua gestão. Daniel, agora a pergunta que não quer calar. Eu tenho certeza que todos os telespectadores estão se perguntando como a gente faz para lançar um livro? É muito burocrático? Quais os primeiros passos? Olha, quando você colocar uma meta sua, eu quero escrever uma história, por exemplo, da minha vida. Como é que você começa? Escrevendo palavra por palavra. Não tenha pressa. Isso aqui pode levar 3 meses, como pode levar 2 anos. Não é a pressa que vai
influenciar na sua obra. Você tem que pensar que todo dia você tem que pensar em escrever um pouquinho, mas se naquele dia você não estiver inspirado, não tem problema, porque vai ter dias que você vai estar tão inspirado que você vai escrever 3, 4, 5 laudas ali num único dia. Então eu acredito que o primeiro passo é escrever. Então o que eu fiz? Eu escrevi tudo que está nesse livro, primeiro no Word, lá no computador, né? Daí de vez em quando você está tomando um banho, vem uma ideia no chuveiro lá. Aí você vai no celular ou anota num papelzinho, aí no outro dia você senta com a cabeça fresca e coloca aquela ideia no papel. E assim foi sendo, né? Foi sendo feito. Esse livro foi terminado de escrever, só para você ter uma ideia, em abril deste ano, há 6 meses atrás, né? Nós íamos lançar ele antes da eleição. Porém, como você me pediu da burocracia, teve um processo de ir para a Biblioteca Nacional, registrar esse livro, né? Inclusive esse livro tem um registro, né? Que ele é um número exclusivo de cada autor, de cada obra, né? Então, esse processo demorou alguns meses, o processo de formatação demorou. Eu agradeço muito aqui a Nelly Bastesini, que foi a que fez toda a correção deste livro. A capa deste livro foi desenhada, ela não é uma foto, é um desenho feito por um artista de São Lourenço do Oeste, Cauê Pires, né? Ele que fez esse desenho. Nós temos uma caricatura aqui dentro, que foi feita também pelo um menino, ele é um amigo meu lá de Brasília, está aqui o nome dele, até o Emerson, né? Fez a caricatura. Enfim, foi um trabalho conjunto, não é um trabalho simples de fazer. Te confesso assim que várias vezes me deu vontade de desistir de escrever, porque tu começa a desanimar, você começa a escrever, daqui a pouco tem 50 páginas escritas e quando você transfere para um livro, ele vira em 20 páginas. Então isso te desanima um pouquinho, né? E eu não queria fazer um livro tão pequeno, eu queria fazer um livro, tipo assim, não enorme também, mas um livro que fosse bom de ler. E eu acredito que ficou um livro gostoso e as pessoas vão gostar muito. Ok, então, Daniel, obrigada pelas suas considerações, parabéns por lançar já o seu segundo livro. E nós, então, ficamos por aqui, encerramos este bloco. Você acompanhou uma entrevista com o vice-prefeito de São Lourenço do Oeste, Daniel Hippler. Não saia daí, no próximo bloco tem dicas no quadro O Melhor de Mim, moda e beleza para você. Até já!